Abençoados e eleitos de Deus, sejam todos bem-vindos, Igreja gloriosa de Deus, pessoas abençoadas com todas as sortes de bênçãos, povo escolhidos de Deus. Saiba que o Evangelho da Graça de Deus diz que você e eu, diz que nós, a Igreja de Cristo, somos pessoas escolhidas de Deus, escolhidas desde antes da fundação do mundo. Você recebe, meu amado? Pois então, vamos juntos crescer nesse entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Crescer na Graça. Eu me chamo Aldair, um irmão em Cristo. Vamos crescer na graça de Deus? Olha, quero aqui agradecer aos comentários aqui do canal, né? Eu glorifico muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero dizer que é uma satisfação muito grande, né, quando a gente abre aqui o canal e vê um comentário de um irmão, né, apoiando esses estudos. É um estudo simples, né? A gente tem poucas tecnologias. A gente está fazendo aqui tudo na base da simplicidade, mas com o coração cheio de amor. Eu estou querendo simplesmente compartilhar com cada um de vocês um pouco do entendimento que Deus tem me dado. Vamos crescer nesse entendimento juntos. Olha, a mensagem de hoje é o sinal do fim do mundo. Nós entremos então em uma linha de estudo sobre a tribulação. Claro, eu não vou ficar preso a um tipo de assunto. Quero aqui ter uma liberdade em Cristo de tratar de vários assuntos, né, dentro da Escritura Sagrada com todos vocês. Não que a gente às vezes vai parar com um assunto e não vai voltar. Não, pelo contrário. Estamos aqui na linha de entendimento sobre a tribulação. Talvez nos próximos estudos eu vou estar trazendo outros assuntos, até porque para a gente não ficar só em um tipo de assunto. Mas eu voltarei depois a tratar mais desse assunto, a dar continuidade a este assunto, né, que é tão aqui rico em revelações e em conhecimento. Por exemplo, sobre a tribulação, sobre a vinda de Jesus. Tudo isso, todos nós temos vontade de saber, todos nós temos dúvida. E nós vamos crescer junto nesse conhecimento, mas eu vou estar abordando outros assuntos aqui no canal, até para ficar bem assim, tranquilo, porque vai abordando outros assuntos e tirando as dúvidas, né, de todos nós que também temos dúvidas sobre outros assuntos. Mas hoje nós vamos ainda dar continuidade a esse assunto sobre a tribulação. Nós tivemos alguns estudos onde nós tivemos a oportunidade de ver Jesus no Templo de Salomão, Jesus trançando duas correias. Nós vimos Jesus derrubando as mesas dos cambistas. Nós vimos Jesus em Mateus 23, né, colocando ali para cima dos religiosos da época lá, há 2000 anos atrás, lá no Templo de Salomão, que hoje nem existe mais o Templo de Salomão lá em Jerusalém, mas na antiga Jerusalém, no antigo pacto, no Antigo Testamento, né? Então tinha lá o Templo de Salomão. Jesus, nos dias dele aqui em carne, Jesus estava lá no Templo de Salomão ensinando, Jesus estava lá corrigindo, e em Mateus 23, Jesus lança então uma sentença para cima dos fariseus, dos escribas, né? Jesus mostra para eles que eles são culpados de ter derramado o sangue de todos os profetas, desde Abel até Zacarias. E Jesus então chama eles de raças de víboras. Jesus fala muitas coisas com aqueles religiosos, e Jesus profetiza, né, que eles iriam pagar pelo sangue dos profetas. Jesus também em Mateus 24, quando ele já está saindo do templo, os apóstolos fazem para ele uma pergunta. Os apóstolos, na verdade, tentam amenizar aquela situação, porque Jesus estava ali emocionado, estava ali alterado diante daquele discurso todo que ele teve lá dentro do Templo de Salomão. E eles querem então mostrar para Jesus as construções do templo, e Jesus fala para eles: tudo pode ser muito lindo, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus profetiza a queda do Templo de Salomão, a destruição do Templo de Salomão. E quando a gente vai na história, porque eu tenho um livro que chama-se A História dos Hebreus. Este livro da história dos Hebreus
eu já li, né, uma boa parte desse livro, e ele relata tudo o que aconteceu. Inclusive esse livro trata de assuntos desde a de Adão, passando por Jesus, e passa pela cruz, e vai até ao ano 70 e mais ainda que o ano 70. E no ano 70, depois de Cristo, 37 anos depois que Jesus ressuscitou ali, acontece então uma destruição no país de Israel. Aquele antigo Israel, aquela antiga Jerusalém, o templo que tinha foi totalmente destruído. O exército romano invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu todo o país. Nós vamos aprender isto junto, porque isto é uma realidade, é um fato que aconteceu e que está em linha com a Bíblia, está em linha com as profecias, né, de todos os profetas e precisamente de Jesus. Nós vamos crescer muito. Calma, nós vamos crescer nesse entendimento. Mas hoje, dando sequência então, porque em Mateus 23, em Mateus capítulo 24, no versículo 3, Jesus é questionado pelos apóstolos. Eles fazem para Jesus uma pergunta, ou melhor, 3 perguntas em uma só. Vamos lá, olha para a gente dar sequência. Mateus capítulo 24, versículo 3. Leia comigo, olha. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, os apóstolos, foram pedir-lhe em particular: diz-nos, quando vai ser isso? Nós já temos um tema aqui no canal que mostra para nós de que está se tratando aqui. Essa primeira pergunta que os apóstolos falam para eles, pergunta para Jesus: diz-nos, quando vai ser isto? Isto o quê? Tudo que ele tinha falado em Mateus 23 com os fariseus, que os fariseus iriam pagar pelo sangue dos profetas. Não é isso? Jesus também em Mateus 24, ele então profetiza a destruição do templo de Salomão, dizendo que não ia ficar pedra nenhuma sobre pedra. Lá no Monte das Oliveiras, os apóstolos estão perguntando a ele: diz-nos, quando vai ser isto? E Jesus tem mais perguntas para Jesus, que os apóstolos falam também: qual que é o sinal da tua vinda? Por quê? Com certeza Jesus, lá do templo, da saída do templo até o Jardim das Oliveiras, Jesus falou para eles: o templo vai cair quando eu vim. Quando eu vim, eu vou colocar tudo isso abaixo. Eu vou pôr um ponto final na lei de uma forma física. Como assim? Porque na cruz, Jesus tinha colocado um ponto final na lei, mas de forma espiritual. Porque Jesus veio para pôr um ponto final na lei. Romanos 10:4, o apóstolo Paulo diz: Cristo é o fim da lei. Na cruz, Jesus colocou um ponto final na lei, mas o templo de Salomão continuou de pé. E os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes, todos aqueles que mataram Jesus, que pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus, que quiseram, que se esforçaram. Claro que tudo estava escrito para acontecer, mas eles quiseram e programaram e fizeram de tudo para acontecer a morte, a crucificação de Jesus. Eles também estavam ali diante daquele cenário todo. Jesus, então, ao sair do templo, até no Monte das Oliveiras, disse para eles: tudo isto vai ser destruído na minha vinda. Na minha vinda, eu vou colocar um ponto final na lei, porque os sacerdotes, os escribas, o povo judeu, não aceitaram Jesus como Messias. E eles continuaram indo ao templo de Salomão da mesma forma. Continuaram a levar os seus sacrifícios, né, de animais, a levar os seus dízimos, a levar as suas ofertas, a ir no templo para fazer oração. Tudo que Jesus ensinou, eles não receberam nada. Eles não aceitaram os ensinos de Jesus e continuaram a seguir. Na cruz, a lei tinha tido um ponto final. Mas no âmbito físico, também precisava acontecer algo. E por isso que Jesus então profetiza a queda do templo. Porque ao templo ser destruído, em Jesus vir trazendo um juízo sobre aquele povo, aí sim, o templo sendo destruído, o juízo de Deus caindo sobre aquela geração, aí sim, de uma forma também, não só espiritual, mas de uma forma física, a lei
acabou de forma definitiva. A lei, os 613 mandamentos, acabou na cruz, de forma espiritual. E de forma física, literal, material, acabou-se no ano 70, com a vinda de Jesus, com a destruição do Templo de Salomão e a destruição total do antigo Israel, da antiga Jerusalém. Olha, Jesus tem perguntas. Os apóstolos perguntam para ele: qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Quer dizer, os apóstolos quer dizer, se tudo isso, se o sangue dos profetas vão ser cobrado sobre esta geração, sobre a geração de Jesus, se o sangue dos profetas vai recair sobre os escribas, sobre os fariseus, sobre os sacerdotes e os sumos sacerdotes, se o templo de Salomão vai ser destruído, tudo isso vai ser na tua vinda. Diz-nos quando vai acontecer estas coisas, qual que vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo, que era um mundo habitado, que é o Aion, que é a era onde que se vivia a lei de Moisés, os 613 mandamentos, o mundo habitado dos judeus, onde que se praticava a lei, onde que se tinha o templo de Salomão. Tudo aquilo foi profetizado para ser destruído pelo próprio Jesus, em Mateus 24, versículo 2. Olha, Jesus então, a gente tem um estudo aqui no canal, onde Jesus mostra para os apóstolos quais que seriam os sinais da vinda dele, não é isso? Os apóstolos iam ser entregues à tribulação, os apóstolos iam ser presos, não é isso? E como aconteceu mesmo, os apóstolos foram presos, foram entregues às tribulações, foram açoitados, não é isso? Foram mortos. Houve muitas guerras intestinas dentro do país. Tudo isso foi discorrendo ali do ano 33 até o ano 70. Quando chega no ano 66, o exército de Roma faz um cerco em Jerusalém, cercou-se a cidade. No ano 66, no meio do ano, em junho, por exemplo, onde que ocorreu então um cerco durante 3 anos e meio. E no ano 70, o general Tito invadiu então a cidade, invadiu Jerusalém, destruindo toda a cidade. E num momento ali então, que nem era do projeto do general Tito colocar fogo no templo, mas praticamente porque ali estava acontecendo a vinda do juízo de Deus sobre aquele povo, de uma forma então ali, sem querer, dos soldados romanos, mas aconteceu então um incêndio que iniciou-se em uma das partes do templo e queimou todo o templo. E a cidade de Jerusalém foi totalmente incendiada, o templo foi incendiado, foi totalmente destruído e não sobrou pedra sobre pedra no templo de Salomão. Cumprindo-se assim a palavra de Jesus. Esta palavra que Jesus diz em Mateus 23, Mateus 24, versículo 2, ele diz: vede tudo isto. Em verdade eu vos digo, não ficará aqui era no templo de Salomão, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E foi mesmo, no ano 70. É só a gente pegar aí hoje, tá muito fácil na internet, a gente acha aí esse livro, A História dos Hebreus. A gente comprou este livro, temos hoje o livro para a gente estar tendo esse prazer de ver que a história do povo hebreu relata os fatos que ocorreu, cumprindo-se assim as profecias da Bíblia, não é isso? Mas o tema de hoje, o sinal do fim do mundo. Se teve então sinal da vinda de Jesus, e Jesus relatou os sinais, nós tivemos aí o último estudo, e Jesus também vai falar do sinal do fim do mundo, que quando acontecesse o fim do mundo, teria sinal. Vamos ver, Mateus capítulo 24, aqui mesmo no versículo 29. Olha o que Jesus diz. Logo após a tribulação daqueles dias, ia ter os dias que ia ter as tribulações, que ia ser o início das dores, mas a tribulação ia apertar, ia chegar o momento de ter uma grande tribulação. E Jesus agora vai falar coisas que está acontecendo logo depois da grande tribulação. Olha, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados.
Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Que coisa! Nós tivemos então aí, o último estudo, que nós falamos que Jesus, ao ser interrogado como que seria a vinda do reino de Deus, Jesus diz, olha, vamos ler aqui em Lucas, no capítulo de número 17, no versículo de número 20 e 21. Olha, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes, a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Tem tradução que traz dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Então, no versículo 20, Jesus, ao ser interrogado como seria a vinda do reino, por quê? Como eu já disse nos outros estudos, João Batista profetizava, João Batista falava e anunciava a chegada de um novo reino, do reino de Deus. Eles, os judeus, em âmbito espiritual, vivia dentro de um reino, que era um reino físico, que era um reino estabelecido por Deus mesmo, através de Moisés, onde tinha um templo, não é isso? Onde tinha sumo sacerdote, tinha a cadeira do sumo sacerdote, tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha todo um clero compondo ali um reino físico das coisas de Deus, para tratar-se das coisas de Deus, para tratar das escrituras do antigo pacto, não é isso? Para cumprir ali a lei de Moisés, coisa que os homens não estavam conseguindo fazer, mas estava ali um reino estabelecido ali, um reino físico. E João Batista chega anunciando, então, a chegada de um novo reino, do reino dos céus, a chegada de um reino de Deus. E Jesus, a mesma coisa, também anuncia o tempo todo esta chegada deste reino. Dá um certo momento que os fariseus e os escribas, eles interrogam Jesus aqui. O médico Lucas está relatando para a gente aqui em Lucas 17, 20, exatamente isto, que Jesus, ao ser interrogado, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus. Eles queriam saber. Aí Jesus fala com eles, olha, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está no meio de vós, o reino de Deus já está dentro de vós. Porque o reino de Deus é paz, é amor, é alegria. E Jesus era aquele que estaria trazendo para aquele povo, para a igreja, um novo reino que já estava iniciando em Jesus de Nazaré. Mas com a vinda do Espírito Santo, na festa de Pentecoste, ali sim, deu-se início de uma forma então ali espiritual, a chegada do reino de Deus. E no ano 70, quando removeu todo o pacto, quando o templo de Salomão foi destruído, ali sim, removeu então o antigo reino, o reino físico, e estabeleceu de uma forma plena, com a plenitude total, o reino do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus, então, veio e ficou estabelecido e está estabelecido. Porém, Jesus está dizendo que é um reino espiritual. É um reino que até a chegada desse reino não seria observável. Tanto a chegada do reino como o reino como um todo é espiritual, meu amado irmão. Não é um reino visível. Jesus está dizendo aqui em Lucas 17 que não pode dizer ei-los ali ou ei-lo aqui. Jesus diz, não dá para ver o reino. Não é de coisas apalpáveis, não é de coisas que dá para se tocar. O reino de Deus é de coisas espirituais, não é observável. Nós sentimos o reino de Deus, nós presenciamos o reino de Deus e nós sabemos que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós temos paz, amor, alegria, isto são os frutos do Espírito Santo. Isto é o reino de Deus que está entre nós. Jesus, então, fala sobre a chegada desse reino de Deus. Não é isto? Se nós, então, estamos tendo esse entendimento, como nós tivemos no último estudo, que as coisas
que a gente vê dentro da Bíblia, muitas das vezes tem que ser discernidas de formas espiritual, não é de forma física. Está todo mundo às vezes olhando, esperando Jesus descer sobre as nuvens. Não é isso que a gente ouve, o que a gente ouve dizer. Nós temos que ver dentro da Bíblia e discernir coisas espirituais com coisas espirituais. Por exemplo, Jesus aqui em Mateus 24, no versículo 29, ele está falando do sol escurecer depois dos dias da tribulação. E nós, o povo da graça de Deus, não só as pessoas que estão aí lendo a Bíblia, como eu estou lendo aqui, ministrando esse evangelho da graça, tanto também o povo que está ministrando, como todas as pessoas que às vezes ainda não tem um canal, que às vezes ainda não está fazendo ainda um estudo, né, passando para as pessoas um estudo da palavra, mas que já tem esse entendimento. E olha, é um grande povo que está aqui no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, um grande abraço a todos vocês, meus amados irmãos, a Igreja de Cristo, que está aí no mundo inteiro, porque a Igreja de Cristo é uma igreja espiritual. Um grande abraço do seu irmão Aldair. Olha, mas Jesus está dizendo aqui de sol escurecer, de lua não dar mais brilho e de estrela cair. E se nós estamos entendendo que a grande tribulação não é para os nossos dias, que esse coronavírus não tem nada a ver com a tribulação que está na Bíblia. Se nós temos o entendimento que a grande tribulação não é para os nossos dias e nem vai acontecer, mas que já aconteceu, e foi na geração do próprio Jesus, foi no ano 70, que quando a gente vê, nós é porque não estudamos história, nós porque não nos interessemos pelas histórias do povo de Jesus, que é o povo judeu. Isto foi um grande erro nosso, porque também esconderam de nós a história do povo, né? Deveria ensinar para nós a Bíblia e ensinar para nós a história do povo hebreu, né? Para a gente ter entendimento das coisas, porque a Bíblia está ligada com a humanidade, com fatos que acontecem aqui na Terra. E a Bíblia estava se referindo, as profecias, se referindo ao povo de Jesus, ao povo judeu. E se Jesus, então, tem uma cultura, tem um linguajar, uma forma de se expressar, usando figura de linguagem, Jesus aqui, então, sendo filho de Deus, quando ele usa essa parábola, essa figura de linguagem, dizendo que o sol vai escurecer, a lua vai perder o brilho e as estrelas vão cair, Jesus está querendo dizer de quê? Jesus está querendo dizer, porque se nós entendemos que a tribulação já aconteceu e foi no ano 70, e se nós já entendemos que a vinda de Jesus, que Jesus já veio e foi no ano 70, se nós temos esse entendimento e nós vamos aqui neste canal, dentro da Bíblia, esclarecer tudo isso, é um assunto demorado. Nós temos que ter muita paciência, porque é um assunto longo, vai depender de muito tempo e também de vários estudos. Mas nós vamos abordar esses assuntos aqui, pela graça de Deus. Olha, se Jesus está falando então de algo e que nós hoje sabemos que já aconteceu, por mais que eles conversavam usando o verbo para o futuro, e era para um futuro breve, nós hoje, depois do fato consumado, depois do ano 70, nós já sabemos que isso já ocorreu. Mas não tem relato de que o sol escureceu e de que a lua perdeu o brilho, porque a lua brilha até hoje. O sol não está escuro. As estrelas não caíram, não tem relato. Como que nós entendemos então que esta grande tribulação aconteceu no ano 70, que estava se tratando da tribulação ali que ocorreu no país de Israel, na cidade de Jerusalém, com a destruição total daquele país, daquela cidade, no ano 70 depois de Cristo? Como que nós estamos entendendo, sendo que as estrelas ainda estão ali, que a lua não perdeu o brilho, que o sol não escureceu? Por isso que eu fiz esse tema anterior, querendo dizer que a vinda do reino era de forma que não era observável. Tanto a vinda para se estabelecer o reino de Deus aqui na terra, como também o próprio reino estabelecido, ele é espiritual. Não consegue ver e nem consegue tocar. Jesus diz, não adianta apontar o dedo e dizer, ele ali ou ele acolá, porque o reino de Deus ele é espiritual. Então as coisas se deu.
As coisas aconteceu, mas foi num âmbito espiritual. E é o que nós vamos entender aqui no próximo estudo. Nós vamos falar então como que Jesus profetiza, dizendo que o sol ia escurecer. Que sol é este? Como que Jesus então profetiza, dizendo que a lua ia perder o brilho e que as estrelas iriam cair? Nós precisamos entender, porque para nós entender que a grande tribulação, que esse coronavírus não tem nada a ver com a tribulação que está na Bíblia, que a tribulação que está na Bíblia são profecias de Jesus que já concretizou, que já aconteceu e foi no ano 70 depois de Cristo. Se nós temos este entendimento, e nós vamos esclarecer isso aqui neste canal, como que nós vamos poder explicar então o sol escurecer que Jesus dizia? Jesus diz que depois do grande dia da tribulação, o sol ia escurecer, a lua ia perder o brilho e as estrelas iriam cair. Nós vamos abordar este assunto no próximo tema. Para não ficar muito longo aqui o nosso tema, que já está, 26 minutos, para não ficar muito longo, para não ficar cansativo, nós voltaremos no próximo estudo. Nós vamos falar dessa profecia que Jesus disse que o sol ia escurecer, a lua ia perder o brilho e as estrelas iam cair. Nós vamos fazer um vídeo, um estudo sobre esse assunto, para nós entendermos de forma espiritual que sol é esse, que lua é esta e que estrelas são estas. Meus amados, tenha calma. Eu sei que é palavras reveladoras, eu sei que é assuntos sérios, porém é o evangelho da graça de Deus é que nos proporciona este entendimento, é que ilumina os olhos da gente, é que abre a nossa mente para a gente poder ler, simplesmente ler e entender a palavra de Deus, respeitando cultura, respeitando texto, contexto, respeitando destinatário, respeitando quem que escreveu, não é isso? Respeitando a cultura, respeitando as figuras de linguagem, que olha, era o forte daquele povo judeu, que é o forte. Até mesmo o Criador também se expressava por figuras de linguagem, porque sabia que os judeus entenderiam. Os profetas também usavam figuras de linguagem. O Criador usava e o Filho não foi diferente. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, também veio e ele usava muito de figuras de linguagem e de parábolas. Nós vamos entender, porque Jesus falou que o sol iria escurecer, a lua perdeu o brilho e as estrelas cair. Volta comigo no próximo estudo. Vamos entender que sol é este, que lua é esta e que estrela é esta. Meus amados, um grande abraço. Se inscreve aí no canal, você que não se inscreveu. Você que já se inscreveu, dá seu like, compartilha esta mensagem. Faça com que esta mensagem corra e chega aos abençoados e filhos de Deus. São pessoas eleitas de Deus que estão indo atrás do entendimento da palavra. Eu não sou dono da verdade. Eu não conheço toda a verdade. Eu estou conhecendo a verdade. Mas o meu amor por vocês, o meu amor por Deus é tão grande que me trouxe aqui neste canal para compartilhar com humildade, com simplicidade, um pouco do que Deus está me dando. Eu quero que o entendimento que eu estou tendo e que eu estou muito seguro dele, que é a verdade de Deus para as nossas vidas. E esta verdade vai alcançar a cada um dos filhos de Deus. Olha, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, dá seus likes, compartilhe essa mensagem, vamos interagir no canal, vamos fazer com que este canal possa crescer e alcançar mais, porque o meu objetivo é exatamente esse, com que a mensagem da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, possa chegar a todos os eleitos, todos que forem da vontade de Deus, vão ouvir a mensagem da graça de Deus e vão libertar a mente de quê? Do medo, do engano, da manipulação, da culpa. Porque é assim que faz o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus salva a nossa mente. É este que é a capacidade do evangelho da graça de Deus. Um grande abraço, vamos encerrar. Amo muito todos vocês. Fiquem na graça de Deus. Graça e paz.